e que foi demonstrado pelo presidente de forma assim bem incisiva dizer o seguinte, que é zero privatização para o prefeito hoje dentro da empresa. E essas falas dele eu levo assim bem ao pé da letra. Por quê? Porque se ele diz que existe zero privatização dentro da empresa, apesar de que eu falei para ele que ele é o marco, né, nessa história de privatização nos setores que ele passou, e ele diz o seguinte, é verdade, nos setores que eu passei, houve sim, eu fiz estudos, levantamento e fizemos várias privatizações, ou melhor dizendo, terceirização, como queiram, mas que hoje para o prefeito a intenção não é essa junto da empresa. Bate-papo com o sindicato traz novidades sobre as demandas da Conlurb. Nesta edição, o presidente Gilberto César de Alencar e o diretor Francisco Carvalho trazem novidades sobre várias demandas questionadas pelos trabalhadores da Conlurb. O presidente e diretores se reuniram com a diretoria da empresa para esclarecer sobre o PDV, plano de demissão voluntária, greve dos peritos do INSS e a lentidão dos laudos e pagamentos suspensos, e ainda sobre os boatos da privatização da empresa. Saiba detalhes e informações sobre esses assuntos neste vídeo. Olá, família Conlurb, mais uma vez estamos aqui em nossa sala de bate-papo, eu e o nosso presidente aqui, Gilberto, né, sempre buscando aí levar informação para a nossa categoria. Antes da gente entrar nos assuntos, né, a gente vai deixar aquele pedido para a galera aí curtir, comentar, dar o likezinho, né, para a gente ter esse nosso retorno aí, para a gente saber até onde a gente está conseguindo atingir a nossa categoria aí com essas informações. Certo. Vamos lá. Gilberto. Sim. Boa tarde já. Nós vamos falar de uns assuntos aqui que, de uma certa forma, estão bombando dentro da empresa, né? Sim. A gente tem recebido ligações, a gente tem recebido mensagem no Zap, enfim. Então, um dos primeiros assuntos é a questão do programa de demissão voluntária, o nosso popular PDV, que isso a gente já vem pedindo há muito tempo, né, no nosso acordo coletivo, e que me parece que agora a empresa está sinalizando positivo. Queria que você desse uma explicação a respeito desse assunto. Bem, assim como o Francisco sinalizou, foram algumas demandas, né, que nós, essa semana, fizemos uma solicitação e foi aceita, né? Pedimos uma reunião com a diretoria e a presidência da Conlurb e foi aceito, e tinha marcado para o dia 11, antes de ontem no caso, como estamos falando, hoje é quinta-feira, mas nós no dia 11 tivemos uma reunião agendada com a presidência e tivemos lá, né? Foi eu, o Francisco, né, como diretor, o Olímpio, também diretor, e nessa reunião nós levamos algumas demandas que têm chegado para nós aqui de forma bem incisiva. E vamos lá. Como foi perguntado aqui, né, a questão a princípio do PDV, para dizer o seguinte, levamos essa demanda que foi PDV, foi laudos médicos, a questão da terceirização, isso, a questão das perícias médicas, né, e concurso público. Concurso público, isso aí. Bom, essa demanda nós levamos, tivemos algumas já uma posição imediata e outras para ser conversada, analisada para ter uma resposta, né? Ficou assim prometido pelo presidente e a diretora de Gente Conectividade, Aline Barros. Bem, o presidente Arraes colocou para a gente, em relação à questão do plano de demissão voluntária, a seguinte situação, a seguinte fala dele. Hoje não está acontecendo ainda o plano de demissão voluntária.
Ele chamou um programa, o qual ele chamou alguns trabalhadores para aderir, que ele deu o nome de Programa de Demissão por Acordo. Programa de Demissão por Acordo. E aí, nessa conversa, eu entendi de que a diferença é mudar o CNPJ da empresa. Continua a própria, na verdade, demissão, né, voluntária. Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que ele nos colocou que a partir do dia 27 agora, no dia 27 exatamente, vai acontecer uma reunião do Conselho, onde eles vão estar tirando uma posição em relação, né, uma decisão que seja, em relação a esse PDV, essa demissão voluntária. E assim que eles se reunirem lá e tirar essa posição, essa definição de como vai ser feito, enfim, o que vai ser oferecido ou não, ele nos convocará, né, o sindicato, para uma reunião e expor para nós como é que eles tiraram lá, como é que seria feito, o que estariam oferecendo, enfim. Nós já fizemos já uma outra prévia anterior falando dessa questão, né? De que algumas pessoas estavam sendo chamadas, estavam indo, e nessa ida desses trabalhadores, aderiram lá a esse programa, foram aproximadamente 10 a 11 trabalhadores, segundo a colocação dele, né? E a gente vai aguardar até o dia 27 como é que isso vai ser feito, e ele disse que tem interesse, claro, né, e a responsabilidade de trazer isso à tona ao sindicato para que a gente possa participar ativamente junto com eles nesse programa. Então, eu acredito que depois do dia 27, talvez a gente tenha uma posição melhor em relação a essa questão aí que os trabalhadores tanto estão perguntando, entendeu, Francisco? Sim, sim. E aí a gente possa estar dando uma posição a eles, tirando essa dúvida que está acontecendo aí. Valeu, Gilberto. Então, a gente pode pular aqui para um outro assunto, que é a questão dos laudos médicos. Sim, laudos médicos. Laudos médicos, o diretor Olímpio foi bem claro no questionamento em relação às perícias. As perícias, parece que os peritos do INSS estão em greve. Estão em greve, né? Então, essa greve acabou atrasando a avaliação desses trabalhadores, fazendo com que eles ficassem sem pagamento, né? Sem pagamento de salário lá pelo INSS, uma vez que eles estão suspensos da Conlurb por conta médica, né? E o que acontece? Segundo o presidente também, com a diretora, eles estão atentos a essa questão e que não é uma greve total. Segundo eles, é uma greve parcial. Ainda que seja uma greve parcial, não deixa de ser greve. E tem um parágrafo nosso na Conlurb, um parágrafo não, na verdade, uma cláusula, né? Uma cláusula no nosso acordo, que diz que quando isso acontece no INSS, quando isso acontecer, a Conlurb tem que arcar com o pagamento desse salário, e quando a greve terminar, o trabalhador vai ressarcir com o dinheiro o qual ele estaria recebendo do INSS. Tá? Cobramos isso e a direção nos colocou a seguinte situação: ligou de imediato para um perito dentro do INSS para saber qual era a situação, como é que estava sendo feito, e não conseguiu no momento uma posição, mas já me retornou hoje que eu digo, nós estamos hoje na quinta-feira, dia 12, né? Hoje 13. Estamos agora gravando no dia 13, tá? Quinta-feira, dia 13/3 de 2025, onde eu tive uma posição da diretora em me dizer o seguinte: das 200 e poucas pessoas que estavam na fila aguardando, hoje se tem 114, cento e poucas pessoas aguardando, porque eles estão atendendo, parece que deu uma acelerada, e essa greve parcial
fez esse atendimento e já reduziu bastante. Segundo ela, me passou também de que o INSS vai fazer um mutirão para ver se diminui mais ainda essa fila de espera das perícias, entendeu? Então eu fui chamado hoje pela diretora para falar a respeito dessa demanda que nós pedimos há 2 dias atrás. E aí? Então, Gilberto, então aqui nós vamos tocar aqui mais um assunto, que é a questão do concurso público. Bem, concurso público, também chamamos a atenção e deixamos essa pauta lá com a direção, né, com a presidência. Concurso público, segundo o presidente da Conlurb, sinalizou que o prefeito ainda não tem nenhuma intenção, né, intenção zero de se fazer concurso público nesse momento. Eles têm outras demandas para resolver, questão de PDV e tal, tudo que envolve financeiro, dinheiro, né? Financeiro, e que nesse momento não haveria a possibilidade de estar tratando essa questão de concurso público. O que para nós é lamentável, né? Para nós é lamentável porque a gente sabe em que pé hoje a Conlurb se encontra com a falta de mão de obra, né? Nossos trabalhadores estão aí pedindo socorro para exercer a função que exercem de coleta e de varredura. A situação está muito difícil, né, para os nossos trabalhadores, e a gente está pedindo esse socorro aí ao prefeito e à empresa para que veja um pouco mais de carinho e atenção de forma mais sensível a essa questão. Então, Gilberto, para finalizar, tem aqui um último assunto, esse está bem em evidência, que é a questão da privatização. Sim, muito bom. Francisco, privatização, como você presente estava, também foi um assunto assim que foi demonstrado pelo presidente de forma assim bem incisiva, dizer o seguinte, que é zero privatização para o prefeito hoje dentro da empresa. E essas falas dele eu levo assim bem ao pé da letra. Por quê? Porque se ele diz que existe zero privatização dentro da empresa, apesar de que eu falei para ele que ele é o marco, né, nessa história de privatização nos setores que ele passou, e ele diz o seguinte, é verdade, nos setores que eu passei, houve sim, eu fiz estudos, levantamento e fizemos várias privatizações, ou melhor dizendo, terceirização, como queiram, mas que hoje para o prefeito a intenção não é essa junto da empresa. Mas eu quero chamar a atenção também de um detalhe, ainda que isso seja verdade ou inverdade, e aí eu prefiro acreditar que é verdade, porque eu não vou duvidar da palavra, né, do presidente, afinal de contas, eu tenho que respeitar e levar em consideração que foi uma reunião séria. Mas dizer para os trabalhadores o seguinte, por mais preocupado que nós estejamos com a questão da privatização ou terceirização da empresa, eu quero dizer para os trabalhadores que estão dentro dessa empresa não ficarem tão preocupados com isso, porque ainda que privatize ou terceirize a empresa, nós somos concursados e ninguém pode botar o trabalhador para fora da empresa sem mais, sem menos. Então todo mundo vai cumprir o seu tempo de trabalho, vai se aposentar se tiver que se aposentar, entendeu? E sair da empresa numa boa, não precisa ficar preocupado, porque privatizar a empresa ou terceirizar a empresa, eu acho que vai ser reduzir o esforço de mão de obra dentro da empresa. Agora, o importante é que nós temos que defender a nossa posição de trabalhador, o nosso emprego, né, dentro da empresa. E é isso que a gente vai brigar, ok? Então, gente, fica aí o nosso bate-papo, o nosso alerta aí quanto a algumas demandas que a gente vem recebendo aqui, e dizer para vocês o seguinte, nós continuaremos forte brigando em prol dos trabalhadores. E para que a gente possa consolidar e fortalecer cada vez mais essa luta nossa, a gente tem que chamar a atenção de vocês, dizendo, sabe o quê? Para que vocês não fiquem só, fiquem sócio. E vem com a gente, né, Francisco? Tamo junto. Até a próxima. Não deixe de assistir o nosso encontro semanal e participe.
A participação da categoria poderá ser feita através das nossas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Saiba em primeira mão sobre novos vídeos. Afinal, o sindicato é você e para você.